Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma temporada do Upgrade. Estamos iniciando a 25ª temporada já, para a honra e glória de Deus. Estamos aqui juntos há todo esse tempo e tem sido uma bênção para mim e creio que tem sido uma bênção para todos que assistem, que participam. Nós teremos aqui uma temporada atípica, né? Começando na terça e não na segunda, e uma temporada à noite, ao invés das temporadas que fazemos geralmente às 5 da manhã, né? Mas vai ser uma bênção, essa diferença faz parte, né? Convido você para uma breve oração e em seguida nós louvaremos a Deus com um hino. Então vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua bondade conosco. Obrigada pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez reunidos para juntos te buscar, para juntos estudarmos a palavra e estarmos mais perto do Senhor. Que esta semana o Espírito Santo esteja com cada um, cada participante, nos abrindo a mente, o coração, para que a gente possa aceitar a tua palavra. Que não seja apenas mais uma semana, Senhor, mas que seja uma semana de transformação na nossa vida. E que, ao findar este programa, essa temporada, possamos estar mais perto de Jesus, com mais certeza da salvação, Senhor, e aguardando mais ainda a tua breve volta. Abençoe todo o programa que faremos ao longo dessa semana, abençoe o orador, abençoe todos os participantes. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos louvar a Deus nesse momento.
Tudo bem, essa semana nós teremos também algo diferente, que cada dia nós teremos um louvor diferente. Então, agora eu convido o pastor Neumuel Stina, que será o nosso orador dessa temporada. Pastor, seja muito bem-vindo. Espero que você se sinta bem aqui em nosso meio. E é uma honra, uma alegria para nós te ouvir sua voz famosa. E que Deus te use, pastor, para trazer uma mensagem do céu para nós nessa semana. Se o senhor pudesse Amém. apresentar um pouquinho mais, falar algo, né, que o senhor quisesse apresentar, porque eu também te conheço pouco. Fique à vontade, pastor. Obrigada. Bom, eu estou falando aqui do Canadá, de uma cidadezinha do interior chamada Saskatoon. Alguns aí me conhecem bem, como o meu amigo Ailton Santana, que é um grande escritor, um produtor tremendo, é gente boa demais. E queria agradecer você, viu, Claudinho, o esforço que você fez de fazer vários contatos, também o pastor Claudomiro, meu primo querido. Na verdade, eu não tenho muito que me apresentar, porque tudo que eu sou e fiz e tenho pertence ao Senhor, né? Então, eu gosto de dizer que eu sou menos que a metade de um grão de areia. O profeta Isaías, no capítulo 40, ele diz que as nações diante de Deus, elas são como o pó que fica na balança. Imagine um homem, né? Mas Deus é muito bom, ele me fez uma pessoa até certo ponto importante no meio da pregação, né? Já tive a alegria de pregar em 53 países diferentes. E Deus me deu a graça de ter uma família abençoada e um ministério profícuo. Estou já há quase 42 anos como pastor, o que é uma bênção de Deus, né? E estou aqui, sou pastor aqui no Canadá, jubilado no Brasil, mas trabalhando aqui, pastoreando aqui no Canadá. Mas vamos ao que interessa, gente. É um prazer estar com vocês, prazer enorme. Partilhar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o meu hobby principal, é o meu prazer, a minha alegria, né? Nestes 4 momentos desta 25ª temporada do Upgrade, eu vou estar com vocês aqui tratando de algumas coisas que Jesus ensinou. Muita gente não gosta de falar o comum, o óbvio, e as pessoas acabam se esquecendo do óbvio, do comum, porque as pessoas, normalmente os que palestram e pregam, eles querem apresentar coisas diferentes, não é? Eu aprendi que nós temos que traduzir em linguagem muito simples aquilo que é difícil para que todos possam compreender. Então, nestes 4 momentos juntos, com a graça de Deus, eu quero falar um pouquinho, em primeiro lugar, hoje, o que Jesus ensinou sobre salvação. Amanhã, se Deus permitir, eu quero falar o que Jesus falou sobre adoração. Na quinta-feira, eu devo tratar sobre o que Jesus ensinou sobre a vida eterna. E por último, na sexta-feira, vou falar sobre o que Jesus ensinou sobre religião. Veja que são todas estas coisas estão conectadas conosco de uma maneira ou de outra e são importantes para nós, né? A salvação, a adoração, a vida eterna, a religião, tudo isso é importante. Mas eu quero mostrar a visão, o foco que Jesus deu a essas ideias, a esses assuntos, né? E tudo isso baseado na Bíblia, que é a palavra de Deus. Deixa eu falar uma frase sobre a Bíblia. A Bíblia representa fragmentos da mente de Deus, traduzidos em linguagem humana, para que possamos compreender o mínimo necessário do plano da redenção, aceitarmos Jesus como Salvador e Senhor e termos vida eterna. Então, a Bíblia é um reflexo da mente de Deus e esse reflexo foi traduzido numa linguagem que a gente possa entender e compreender aquilo que está revelado do plano, que é o mínimo, não é? Porque esse será o estudo da eternidade. Compreender o mínimo necessário e aceitar Jesus como Salvador e Senhor e então termos vida eterna. A Bíblia é um livro incrível, gente. Nós deveríamos amar muito mais a Bíblia e usar muito mais a Bíblia. A Bíblia é um livro que desperta a curiosidade, desperta a atenção do leitor. Ela faz o leitor pensar, imaginar, porque
ela trata de temas que estão, inclusive, alguns deles além da nossa compreensão. E mesmo as mentes mais brilhantes, elas não conseguem entender detalhadamente cada pequeno detalhe da Bíblia, não conseguem compreender completamente cada detalhe da Bíblia, porque é a mente de um ser infinito para a gente entender com a nossa mente que é finita, né? Mas eu olho a Bíblia assim, ó. A Bíblia tem 4 capítulos onde não tem pecado. Você já parou para pensar nisso ou não? Gênesis 1 e 2 não tem pecado. O pecado apareceu em Gênesis 3. Depois, a Bíblia tem 2 capítulos lá no final que também não tem pecado. Apocalipse 21 e 22. O pecado se encerra no Apocalipse 20. Então vejam, esses 3 capítulos iniciais, Gênesis 1, 2, 3, eles são uma introdução para dizer como é que era a criação e como é que ficou por causa do pecado. Os últimos 3 capítulos, eles mostram como Deus vai liquidar com o pecado e como será a recriação, o novo céu e a nova terra, que está em Apocalipse 21 e 22, certo? Tudo que tem no meio, a Bíblia tem 1189 capítulos. Tira 3 do começo, 3 do fim, sobram 1183. Tudo isso para explicar como era e como será, como Deus está fazendo para resolver o problema do pecado. E o tema de hoje tem a ver com isso, tem a ver com a salvação. Nós aprendemos que a salvação é de graça, mas como nós somos de uma raiz católica, porque o nosso país até não muito tempo atrás era um país católico, nós achamos que nós temos que fazer alguma coisa para merecer. Quer ver uma coisa? O apóstolo Paulo diz, em Efésios 2, de 8 a 10, que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí vai falando, né? Não vem das obras para ninguém se gloriar, essas coisas. São 2 coisas. Pela graça sois salvos, veja, graça. Sois salvos mediante o quê? Mediante a fé. São 2 coisas. A graça é de Deus, a fé é nossa, correto? Só que até a fé que é nossa, foi Deus quem nos deu. Romanos 12, 3 diz que a fé é dada por Deus. Quer dizer, então, se a salvação ela é de graça e a graça é de Deus, e ela é aceita pela fé, e a fé nós é que desenvolvemos, isso quer dizer o seguinte: Deus nos deu também a fé. Então, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. A salvação é um dom da graça de Deus. O que que Jesus ensinou sobre salvação? Eu vou usar 2 episódios para falar o que Jesus ensinou sobre salvação. O primeiro episódio é o episódio onde nós encontramos Zaqueu sobre uma árvore. Era um sicômoro na entrada de Jericó. Aqueles que tiveram a oportunidade de visitar as terras bíblicas, eu tive a alegria de estar lá várias e várias vezes. Na entrada da cidade de Jericó ainda existe um sicômoro grande. Há alguém que cuida daquela árvore e dizem que aquela árvore é do tempo de Jesus. Eu não creio assim, porque ela não parece ser tão idosa quanto. Mas era um sicômoro, ok? E Jesus, passando por ali, Zaqueu queria vê-lo, ele olhou para cima e o chamou para ir com ele para a casa dele. E quando estavam indo, o Zaqueu passou por um processo que a gente chama de conversão, porque antes de Jesus falar qualquer coisa, ele reconheceu que era um pecador e tomou uma atitude. Inclusive, ele disse: Olha, eu vou repartir os meus bens, eu vou devolver tanto daquilo que eu tenho, que foi fraude, etc. e tal. E aí, Jesus fez uma declaração que é o que nos interessa aqui, está no verso 10. Jesus falou assim: o Filho do Homem, Lucas capítulo 19, verso 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, o que se havia perdido. O plano da salvação é Jesus buscando o perdido. Esse é o que Jesus ensinou sobre salvação. O outro episódio, eu vou misturar os dois para facilitar depois o desenvolvimento do assunto, é o encontro de Jesus com Nicodemos. Veja que são 2 encontros
É, embora tinha, no primeiro encontro, tinha bastante gente perto, mas foi um encontro assim de duas pessoas, Jesus e Zaqueu. Agora aqui é um encontro de Jesus com Nicodemos, mas não tinha ninguém perto, era só os dois mesmo, né? E para Nicodemos, Jesus falou o seguinte: olha, da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto, está em João capítulo 3, nos versos 14, 15, 16 em diante, né? Do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Aí ele falou aquele verso famoso, que é o João 3,16, né? Deus amou o mundo que deu. Então, é, Deus deu o seu filho e ele foi levantado numa cruz e todo que nele crê, Jesus prometeu, não perece, mas tem vida eterna. Qual é o processo de salvação? O processo de salvação é Deus buscando o perdido. Nós fomos criados à imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. Nós nos desviamos por causa do pecado, mas o Senhor veio atrás de nós, nos encontrou, e para poder nos redimir, nos resgatar, ele teve que dar a vida. Esse é o centro da salvação. Qualquer assunto da Bíblia que não tiver como centro a pessoa de Jesus, esse assunto não precisa ser pregado porque ele não tem relevância. Todos os assuntos da Bíblia, se nós olharmos com cuidado, todos eles vão mostrar que o centro de tudo é a pessoa de Cristo. Mesmo as profecias. Por exemplo, tem uma profecia no Antigo Testamento que é muito famosa entre os adventistas. É a profecia de Daniel 2. Muita gente, mas muita gente mesmo, inclusive pregadores, eles sabem de cor e salteado os reinos, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, etc. e tal. Mas o que tem de mais importante na profecia de Daniel 2? É Jesus Cristo, que é aquela pedra que foi cortada sem auxílio de mão e bateu no pé da estátua, esmiuçou a estátua. E essa pedra se tornou grande e encheu toda a terra. É o reino de Deus, é o reino de Cristo, da graça e da glória. Primeiro da graça e depois da glória, não é? Então, Jesus é o centro. E no plano da redenção, Jesus é o centro de todas as coisas. Quando ele falou tanto com Zaqueu quanto com Nicodemos, ele deixou claro que a salvação ela é de graça e ela vem de Deus. Então vejam, eu vou falar uma frase aqui que você vai ficar pensando nela por um tempo. Tudo que eu fizer de bom aqui, tudo que eu fizer de bom aqui, eu repeti, percebeu? Tudo que eu fizer de bom aqui não vai aumentar em nada o amor de Deus por mim, vírgula. E tudo que eu fizer de mal aqui, tudo que eu fizer de mal aqui, não vai diminuir em nada o amor de Deus por mim. Porque Deus me ama independente do que eu sou. Foi por isso que Jesus veio aqui. E ele pintou esse quadro incrível que é o Calvário, com a sua própria vida, com seu próprio sangue, para eu me apaixonar por ele e aceitá-lo como meu Salvador e Senhor da minha vida. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Aí entra a fé. Acreditar numa coisa que a gente não viu, mas que alguém contou para nós, por escrito ou verbalmente. Nós temos por escrito na Bíblia e temos verbalmente, porque muita gente fala disso. A história fala disso, a arqueologia fala disso. Então, Deus nos encontrou. E sabe onde que Deus pregou pela primeira vez o assunto da salvação, do plano da redenção? Lá no Éden. Jesus pregou para Adão e Eva assim que eles pecaram. E Jesus prometeu para eles que viria um Salvador que esmagaria a cabeça da serpente. Esse é o plano da redenção. Desde o Gênesis ao Apocalipse, o Senhor Jesus é o centro, o plano da redenção é o que nos move, é o que faz com que a gente seja diferente. Por quê? Porque nós temos uma promessa de Deus, de um Deus que não falha, que não mente, que não erra. E todo aquele que crê será salvo. É interessante que quando Jesus estava falando com Nicodemos,
ali pelos versos 17, 18, 19, ele falou o seguinte: olha, Deus enviou o seu filho ao mundo, não foi para julgar o mundo, não. Foi para salvar o mundo. E quem nele crê não é condenado. A Bíblia diz que todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, todos nós. Mas quem crê no Filho de Deus não é julgado. Me lembro uma vez que eu estava pregando sobre o juízo investigativo, e eu estava ainda na Voz da Profecia, viu, Ailton? Lá com os arautos do rei, né? E o meu tema não era juízo investigativo, era amigos no tribunal. Nós vamos comparecer, mas nós temos um amigo no tribunal. E é um amigo que deu a vida por nós. E quando o nosso nome aparece diante de Deus, esse amigo ele fala: Pai, eu dei o meu sangue por ele, eu morri por ele, por ela. Ele aceitou, ela aceitou. E aí o Pai consente em nos dar aquilo que nós não merecemos, que é a salvação eterna. Por quê? Nós temos um amigo no tribunal, um amigo que deu a vida por nós. Agora, pastor, quando nós somos salvos por Jesus, porque o aceitamos como Senhor e Salvador, nós devemos continuar no pecado? Não. Porque Deus não nos salva para continuarmos no pecado. Deus nos salva para nos transformar. Então, quando nós começamos a nossa caminhada com Jesus, nós estamos sendo transformados dia a dia, de glória em glória. Por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,17, ele falou o seguinte: e se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo é nova criatura. Quer dizer, Deus não nos salva no pecado, ele nos salva do pecado. Ele nos limpa do pecado, ele nos livra do pecado. Em outras palavras, nós não somos salvos para continuar com os nossos pés no pecado. Nós somos salvos para viver em santidade de vida com o Senhor Jesus. Agora, não pense que isso é uma obra do ser humano. Não é. Toda obra da redenção é obra de Deus. Nós não temos participação nenhuma, zero, nenhuma. Pastor, mas eu não preciso ir na igreja? Mas ir na igreja não vai ajudar ninguém a ser salvo. Não é a igreja que salva, é o Senhor Jesus. Por que nós vamos à igreja? Porque Deus estabeleceu a igreja para nos fortalecer, nos ajudar, nos abençoar, nos mostrar o caminho. Pastor, então não preciso ler a Bíblia? Precisa ler a Bíblia, porque nós temos que examinar as Escrituras, disse Jesus. Porque aí nós aprendemos dele. Então vejam, às vezes a pessoa pensa que porque está em Jesus, ela pode fazer o que ela quiser. Não, pelo contrário. Nós passamos a pertencer ao Senhor Jesus. Ele disse assim: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Nós somos diferentes, porque nós vivemos já o reino do Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus. E isso é salvação. O mundo hoje está muito complicado, sabe? Existe o relativismo, e esse assunto que meu corpo, minhas regras, cada um faz o que quer. O homem, com essa sociedade líquida que nós vivemos, o homem não quer compromisso, né? Mas Deus quer um compromisso conosco, Ele quer uma aliança conosco, um relacionamento. Deus nos criou à sua imagem para nos relacionarmos com Ele e não para nos relacionarmos com o pecado. O pecado é um intruso. Deus nos criou à sua imagem e semelhança e quer se relacionar conosco. E quando nós aceitamos esse relacionamento, essa comunicação, essa comunhão, nós somos transformados pela presença do Senhor. E como é que nós somos transformados? Nós somos transformados ao caminharmos com Deus dentro do plano da salvação. Eu gosto de dizer que o plano da salvação ele é como um caminho ou como um elevador. Então, por exemplo, se você está no elevador de Deus, que é o plano da salvação, se você estiver de pé, está ótimo. Se você estiver sentado, está ótimo. Se você estiver deitado, está ótimo. Se você estiver caído, está ótimo. Mas você está dentro do elevador de Deus. Se você está no caminho,
Às vezes no caminho tem pedras que você tem que desviar, tem momentos em que o caminho é íngreme para cima, às vezes para baixo, você tem que acelerar, às vezes tem que respirar mais rapidamente, porque sofre, é o caminho. Mas se você está no caminho, você está com Deus. Então, essa é a ideia do plano de Deus. Ele quer que nós estejamos com Ele. Então, o apóstolo Paulo, ele falou assim: agora, pois, já nenhuma condenação está para quem está em Cristo Jesus. Romanos 8:1, né? Então, vejam, se nós estivermos em Cristo, o plano da redenção está se processando em nós. Agora, nós somos perfeitos? Não somos. Nós somos defeituosos. Todos nós somos defeituosos. Tanto é que em Filipenses 1:6, o apóstolo Paulo fala assim: olha, aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la até ao dia de Cristo Jesus. A obra não está completa. Ainda faltam umas pinceladas. Ainda falta uma tinta aqui, uma tinta ali, um colorido, alguma coisa a mais. Deus está trabalhando. Deus está pintando a imagem. Mas quando que será terminada essa imagem? Até o dia da volta do Senhor Jesus. Essa é a promessa de Deus. E veja, nós precisamos entender que nós temos que estar em comunhão com esse Deus. E quando estamos em comunhão com Deus, as coisas acontecem do jeito de Deus e não do nosso jeito. Então, quando o apóstolo Pedro estava diante do Sinédrio, ele falou assim: olha, não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Cristo, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe um outro nome, é Cristo, é Jesus. Então vejam, nós temos que estar em Jesus. Agora, vamos entender uma coisa. Como é que nós podemos estar em Jesus? Nós cremos, como cristãos adventistas, né, e os cristãos de um modo geral creem assim, nós cremos num Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, certo? Quando nós falamos assim, Pai nosso que estás nos céus, em quem nós estamos pensando? Estamos pensando em Deus o Pai, tá certo? Quando nós usamos a expressão Emanuel, Emanuel quer dizer Deus conosco. Nós estamos pensando em quem? Estamos pensando em Jesus, porque a Bíblia diz que o seu nome é Emanuel, que quer dizer Deus conosco, tá certo? E quando nós pensamos no Deus Consolador, aquele que Jesus falou que pediria ao Pai e ele enviaria um outro Consolador, portanto, uma terceira pessoa, né? Jesus, uma pessoa, falando com Deus o Pai, duas pessoas, para mandar um outro, um terceiro. Quando nós falamos do Consolador, nós estamos falando do Deus Espírito Santo. E o Deus Espírito Santo é o Deus que, segundo Jesus, é aquele que nos guia em toda a verdade. É aquele que nos consola. E é também aquele que nos sela para a eternidade. Então, como é que nós avançamos nesse plano chamado plano da redenção ou salvação? Com a presença do Deus Espírito Santo na nossa vida. Quando Jesus falou assim, Mateus 28:20, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele está conosco na pessoa do Deus Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus está no santuário celestial agora. E é o Espírito Santo quem cuida da igreja aqui. E Paulo, ele falou assim, olha, vocês são templos do Espírito Santo. E Jesus, em João, ele falou, olha, ele estará convosco e estará em vós. Veja, o Espírito Santo não está apenas entre nós, ele está em nós, dentro de nós. Por isso que de vez em quando a gente escuta uma voz, né? A palavra não diz isto, quando te desviares para a esquerda ou para a direita, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. É o Espírito Santo falando ao nosso coração. E conforme está escrito em Romanos 8, o Espírito Santo se comunica diretamente com o nosso espírito, está no verso 16 de Romanos 8. Ele fala diretamente conosco. Então vejam, Deus estabeleceu um projeto. Deus, o Deus triuno, um projeto chamado Projeto Salvação, Plano da Redenção.
O homem pecou. Jesus veio aqui e deu a sua vida para nos resgatar. Ressuscitou, foi para o céu, intercede por nós. Enviou o Espírito Santo para nos guiar, para nos conduzir em toda a verdade. Então, quando uma pessoa não tem toda a verdade, quer dizer, ela não está sendo guiada pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo guia em toda a verdade. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o consolador, ele é aquele que toca o nosso coração, ele é aquele que nos move. Então vejam, eu vou fazer um resumo aqui. O plano da redenção é um plano de Deus. Deus tomou todas as providências. E até a razão para crermos, que é a fé, Deus nos deu. Tá claro? Então, salvação é um ato de Deus. E esse ato, esse plano, será completado até o dia da volta de Jesus. Nós não temos o que temer. Muitas vezes, o inimigo nem deixa os pastores, os pregadores ensinarem certas coisas, porque estas coisas, elas são como uma coroa de glória sobre a nossa cabeça. Saber que Deus nos concede a salvação gratuitamente, nós precisamos apenas ter fé para aceitar, e até a fé vem de Deus. Isso faz uma diferença tremenda, nos fortalece, levanta a nossa autoestima espiritual, não é? Então, às vezes a gente pensa que nós precisamos de autoajuda. Não, nós precisamos da ajuda que vem do alto. E essa é a ajuda que vem do alto, é o Espírito Santo em nós, ele realizando o plano da redenção na nossa vida individual. É por isso que a gente sempre orienta as pessoas, estudem a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Orem, porque a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Nós precisamos fazer algumas coisas, mas não porque isso vai melhorar o nosso plano de salvação, não. Nós precisamos nos preocupar em estar em comunhão com Jesus. A nossa preocupação não é em ser melhores. A nossa preocupação é estar ligados a Jesus, porque se nós estivermos ligados a Jesus, nós vamos produzir bons frutos. Por outro lado, nós podemos lutar para sermos bons, mas se estivermos separados de Jesus, não produziremos frutos. Gente, legalismo é uma doença. Ouviram o que eu falei ou não? Legalismo é uma doença. E nós temos uma herança ruim nesse aspecto, sabe? Nós precisamos passar por uma lavagem. O Senhor tem que nos lavar no sangue do Cordeiro de novo, para nós entendermos que Jesus é o nosso sacrifício. E aí nós vamos para a igreja felizes. Ir à igreja ao sábado, nos outros dias, não será nem um sufoco para nós, porque nós vamos lá para comungar com aquele que deu a vida para nos resgatar. Como diz o hino, é prazer servir a Cristo, não é? Então, quando nós temos Jesus no coração, quando o Espírito de Deus trabalha conosco, quando nós amamos o Senhor, as coisas espirituais, elas se tornam doces. Muitas pessoas têm dificuldades. Por quê? Porque elas deixam as coisas de Deus para o final. E as coisas de Deus, elas são feitas assim com tristeza, com dificuldade, com sofrimento, com dor. Não, gente. É um privilégio a gente poder tirar um dia por semana para adorar a Deus. É um privilégio tirar um tempo todos os dias para adorar a Deus. Agora, isso que eu vou falar aqui é meio difícil de ser entendido, sabe? De ser ouvido. Tem muitos cristãos que desejam passar a eternidade com Deus, mas não têm nenhum tempo para Deus diariamente. Eu não sei como é que vai ser isso, porque se eu quero passar a eternidade com Deus, eu tenho que ter prazer em ficar tempo com Deus aqui primeiro. Agora, se eu não tenho prazer em passar um pouquinho de tempo diariamente com Deus, que prazer eu vou ter na eternidade?
a menos que eu estou pensando na eternidade apenas para o que terá de bom lá, e não no relacionamento com aquele que nos resgatou, aquele que deu a vida para nos salvar. Eu acho que a motivação nossa, ela não deve ser que o céu será um lugar maravilhoso. Não. O céu é o lugar onde está uma pessoa maravilhosa, que é Jesus. Aquele que não poupou a sua própria vida, se entregou por nós. Aí sim, vai valer a pena. Que aí nós vamos passar tempo conversando, amando, adorando. Não será cansativo, não será triste, pelo contrário, será muito feliz. E eu tenho dito sempre que o cristão, ele tem a obrigação, olha o que eu estou falando aqui, estou botando um pouco de peso em cima da balança. O cristão verdadeiro, ele tem obrigação de ser feliz. Dá para entender? Aí tu escreve sobre isso, viu? O cristão verdadeiro tem obrigação, essa obrigação está entre aspas, tá? Tem obrigação de ser feliz. Por isso que Paulo recomendou: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu afirmo: alegrai-vos, sempre. Por quê? Porque nós sabemos que todas as coisas desta vida aqui, um dia elas terão fim. Todo sofrimento terá fim. E João viu isso. Ele viu o novo céu e a nova terra, onde não há morte, não há lágrimas, não há pranto, não há clamor, não há dor. Agora, se eu tenho um bom relacionamento com Jesus, eu vou começar a viver algumas dessas alegrias já. E aí eu vou ser feliz. Olha, você quer ser um cristão que dá bom testemunho? Seja feliz em Jesus. Mesmo porque ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa azeda que acorda de manhã e toma banho no suco de limão e fica azeda o dia inteiro. Ninguém gosta. Todos querem ficar perto de pessoas felizes. E o cristão é feliz porque ele já tem a salvação. Quem tem Jesus já tem a salvação. E eu louvo a Deus por isso. E eu espero que isso abençoe você de alguma maneira, porque Jesus veio buscar e salvar o perdido, e todo que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Muito em breve, o Senhor Jesus virá para completar. Ele já veio aqui, pagou o preço, agora ele vem aqui para requerer aquilo que é seu, para resgatar o que é seu. E então ele nos levará para o novo céu e a nova terra, o lar celestial. O que Jesus ensinou sobre salvação é que ele veio buscar e salvar o perdido, e todo que nele crê tem vida eterna. Em 1 João, a palavra diz que Jesus veio aqui para destruir a obra do diabo. E qual é a obra do diabo? É o pecado. E ele veio aqui, ele venceu. Olha, Jesus venceu Satanás lá no deserto. Ele venceu Satanás no jardim do Getsemane. Ele venceu Satanás na cruz. E ele venceu também no nosso coração. A vitória é nossa, a vitória de Cristo. E muito em breve ele virá para nos buscar. Amanhã eu vou falar sobre adoração. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio de passarmos estes momentos juntos com esses amados irmãos, amadas irmãs. Louvado seja o teu nome, porque Jesus é o nosso Salvador e Senhor. Louvado seja o teu nome, porque a salvação é de graça. E nós precisamos apenas aceitar pela fé. E até a fé é o Senhor quem nos dá. Então tudo vem de ti. Isto quer dizer que a salvação é um ato de Deus. E Deus vai completar esta obra até o dia de Cristo. E nós estamos aqui agradecidos. Nós somos já melhores do que fomos, mas ainda não somos o que seremos. Pedimos que o Deus Espírito Santo continue trabalhando em nós, em nosso coração, em nossa mente, mostrando-nos sempre o caminho, guiando-nos, confortando-nos neste mundo mau e selando-nos para o dia da eternidade. Muito obrigado por Claudinha e todos aqueles que se empenham para que este episódio ocorra. Muito obrigado porque já estão na 25ª execução. Louvado seja o teu nome. Abençoa-nos, dá-nos um bom descanso, uma boa noite
E se for do teu agrado, que nos reunamos amanhã outra vez para continuarmos o estudo da tua palavra. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. A Ele seja a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém, amém e amém. Amém. Meus amados, prazer enorme estar com vocês. Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos juntos de novo, Cláudia. Bem, se Deus quiser. Muito obrigado pela mensagem de hoje. O senhor pode ficar uns minutinhos a mais no bate-papo? Posso, se não for demorar muito, porque a gente tem o que fazer aqui também, mas eu posso sim, com todo prazer. Tá, joia. Eu vou encerrar a gravação. O pessoal que nos assiste no YouTube não tem acesso a esse segundo momento, que quem está aqui ao vivo participa, né, do bate-papo. Mas eu queria tirar uma foto da tela. Hoje a tela está bem cheinha, está bonita. Eu quero tirar uma foto. Se você quiser aparecer na foto, abra a sua câmera. Esse é o momento. Vamos lá, um, dois, três e quem abriu, abriu. Quem não abriu, tem a chance amanhã. Vai lá, um, dois, três e pronto. Então, eu vou encerrar a gravação. Quem nos assistir depois pelo YouTube, tem o link aqui na descrição do vídeo para você participar ao vivo conosco. Estamos esperando vocês.